Olá amigos e amigas infernautas, eu sou o Gabriel Paixão e bem-vindos ao canal do Boca do Inferno, sua principal fonte de terror na internet. Eu estou aqui para comentar, claro. Pois é, minha boa gente, já faz bastante tempo e muita coisa aconteceu nesse caminho, e entre percalços e oportunidades é com muito orgulho e com até um pouco de surpresa que chegamos ao reviews de número 100. E para celebrar esse marco não poderia ser simplesmente com qualquer filme, mas depois de tantos vídeos e tantas análises, onde eu conseguiria encontrar algo que fosse representativo para colocar o terceiro dígito nas reviews. Meus amigos e amigas, essa foi uma tarefa difícil e para cumpri-la eu precisei ir fundo, mas bem fundo mesmo no esgoto cinematográfico e trazer de lá uma das obras mais engraçadas, mal feitas e infames da sétima arte. O argumento em princípio é popular, um monstro lendário que muitos acreditam já ter visto, mas não há nenhuma prova, nenhuma evidência que ele exista. Gerou até uma série de reality shows bem fuleiros naquele país, mas que no imaginário do cinema nunca teve qualquer tentativa de ser levado a sério. E nem teria porquê, afinal a mera premissa de um monstro disforme vagando pelas matas e atacando caçadores e campistas não é algo que nem os melhores roteiristas conseguiriam transformar em algo aceitável. Agora imagine algo com uma premissa desenvolvido pelas mãos de ninguém menos que dois mestres do exploitation fuleiro, roteirizado pela dupla Ed Adlon e Ed Kelleher. Não coincidente, os mesmos culpados pelo nosso espécime da Reviews de número 50, Invasion of the Blood Farmers, dirigido pelo diretor de Snuff, Michael Findlay. Pela 100ª vez, essa é orgulhosamente a Reviews de Shriek of the Mutilated, de 1974. Também conhecido meramente como Mutilated ou Scream of the Snow Beast, o roteiro é esdrúxulo, como se espera. Tudo começa em uma apresentação em uma faculdade, uma apresentação monotônica do professor especialista chamado Ernest Prell, interpretado por Alan Brock, explicando a sua classe praticamente vazia sobre a lenda do Yeti e propondo no dia seguinte uma atividade em campo para um lugar conhecido por historicamente registrar aparições da criatura. Coisa simples, estar pronto cedinho pela manhã para espichar por 6 horas de estrada em uma van. Programaço. Antes de se preparar para a viagem, mais à noite, parte do grupo de estudantes vai para a casa de um deles participar de uma festa, um evento cheio de gente descolada, com bastante rock and roll, regado a whisky ballantines, vermute, cisano e pipoca. Mas enfim, em sendo alguns dos convidados alunos anteriores, o professor Prell, um deles que participou de uma expedição anterior, do nada tem um surto e assusta tantos convidados que até a música na vitrola ficou muda. Look out, here it comes! Spencer, we can't have another outburst! Dramático em excesso, quase aos gritos ele narra suas desventuras, onde foi atacado e quase morto pelo Yeti, acordando apenas dias depois na cama de um hospital. Isso é ilustrado por uma cena de flashback onde praticamente não se consegue ver coisa alguma. Acho que devia se passar numa tempestade de neve, teoricamente. A passagem finalmente começa a dar o tom gratuito e nonsense da trama, quando de volta para casa esse personagem vasculha a cozinha em busca de uma birita, o que é impedido pela namorada. A reação do homem é pegar uma faca de pão e proceder degolando a garota. Até aí, digamos, nada demais, nada que um exploitation não tenha mostrado antes. Só que em seguida o cidadão está de roupa na banheira tomando cerveja e porcamente tirando as manchas de sangue, quando a moça da garganta aberta ainda tem vida para se arrastar pela casa com uma torradeira tiracolo e jogar ela dentro da banheira do rapaz. Uma sutil vingança express.
Isso é o que chamam de karma instantâneo. Mas o mais engraçado é que você deve esquecer tudo isso, esse interlúdio não tem qualquer função na história. Vamos voltar finalmente aos nossos protagonistas que estão a caminho da tal propriedade. O lugar na realidade se trata de uma ilha particular e ao chegar são recebidos por um colega de academia do Professor Prell, o Dr. Werner, interpretado por Tom Ellis, que explica ao grupo sobre sua experiência com a criatura, que chegou a avistá-la ao longe, ouvindo nitidamente suas batidas do coração mesmo a uma distância de dezenas de metros, só que desaparecendo tão logo conseguisse chegar mais perto. Ao analisar o mapa do terreno, possivelmente feito por uma criança de 10 anos e uma caixa de lápis de cor, eles decidem que na manhã seguinte vão explorar uma área próxima às cavernas, onde terá a maior probabilidade de obterem sucesso. Ah, sim, um detalhe importante, eu não disse ainda, mas Werner não mora sozinho na ilha com o Yeti, ele tem um ajudante conhecido apenas pela alcunha de Corvo Sorridente. Sua primeira aparição não é nada mais, nada menos do que um clássico. Mais tarde será revelado em um diálogo expositivo que Corvo, interpretado pelo absolutamente ator caucasiano, era membro de uma tribo nativa americana, encontrado pelo professor quase sem vida e com a língua arrancada, graças a outro desafortunado cruzamento com os caminhos do Yeti. Grato pela gentileza, Corvo passou a prestar serviços, sendo pau para toda a obra da casa. Eis que, finalmente, após muitos preâmbulos, os estudantes e o professor saem para a caçada ao Yeti. Um dos rapazes, o atlético queixudo, que parece o Gaston do desenho da Bela e a Fera, se separa do grupo e encontra uma cabana em ruínas afastada. Durante a investigação e reconhecimento do local, nosso querido monstro dá o primeiro ar da graça, pelo menos de uma forma em que consigamos vê-lo. Acompanhem essa pérola. Gaston morre e só sua perna decepada é encontrada. O restante dos estudantes ficam em choque ao voltar para a choupana de Werner. Porém, contra qualquer bom senso, o obcecado professor Prell tem uma ideia idiota, mas ainda uma ideia. A de usar o membro, a perna no caso, como isca, para atrair o monstro. E mais tarde eles o fazem em uma armadilha de urso que parece um cortador de unha para o Yeti. Talvez você já tenha uma noção do que te espera no restante do filme. O monstro vai fazer mais vítimas e quem sobrevive não consegue passar pelas noções básicas de sobrevivência e dar um jeito de sair daquele lugar imediatamente. Desconsideremos por um momento que a origem da lenda do Yeti são as montanhas nevadas do Himalaia. E apesar do apelido de Abominável Homem das Neves, nenhuma neve é vista no decorrer da película. Mesmo os protagonistas insistam que uma nevasca está chegando, efeitos sonoros de vento aparecem incessantemente e que o lugar teoricamente é frio pra diabo. Talvez o ideal seria que os produtores tentassem mudar o nome do monstro, seria muito mais fácil e chamá-lo de Pé Grande ou Sasquatch, esse sim que teoricamente habita as florestas dos Estados Unidos. É demais pedir o mínimo de precisão numa exploitation setentista? Pelo que você já viu aqui, é possível perceber a dimensão da tranqueira que é Shriek of the Mutilated, e preparem-se para uma caçarola de sensações durante a produção. Começando pela fotografia, assinada pela esposa do diretor, Roberta Findlay, que como diretora você já viu aqui no Reviews de Tenement, que sem qualquer recurso para fazer tomadas noturnas minimamente decentes, ou apela para a técnica, se é que podemos usar esse termo, daquele dia para a noite, ou usando refletores que não se pode ver coisa alguma além de 5 metros de distância. Frequentemente os atores são dublados na pós-produção e nessas cenas não somente os lábios não condizem nada com as falas, às vezes é até impossível de saber quem está falando o quê. Snow in April, what is this? Well, weather or no weather, I'm still going to that party tonight. Me too. What did I keep? I guess so. A edição é tão aleatória e mal montada que enxertos dos personagens fazendo absolutamente nada pontuam a exibição.
Notem essa outra cena clássica, uma em que teoricamente deveria ser tensa, os sobreviventes armando uma tocaia pro Yeti, enquanto esperam uma música terrivelmente alta de estoque que não tem nada a ver com o clima, começa a tocar e eles ficam fazendo mira pro nada com suas espingardas. O elenco, como previsível, é bem amador e gira entre os extremos, ou são muito inexpressivos, é o caso do professor e um dos mocinhos finais, ou terrivelmente exagerados, como já mencionei, o rapaz da abertura que relata suas desventuras passadas com Yeti, e especialmente a, digamos, Final Girl, uma moça que demonstra seu terror pela situação, mexendo copiosamente seus longos cabelos com hilários rompantes de gritos. E o monstro? Ah, o monstro, visto de longe na maioria das cenas ou oculto por efeitos de escurecimento, normalmente só conseguimos ver pedaços dele, e a promessa já não é boa. Já desde quando ele aparece de relance, ou em toda sua glória, inteirinho mais pro encerramento, o negócio é tão mal feito que me fez rolar no chão de tanto rir. A criatura está menos para um Yeti e mais para um cão maltês super desenvolvido do que qualquer outra coisa. Além dos defeitos, que são inúmeros, e da violência que tem os seus momentos, outra coisa que atrai atenção para Shrek of the Mutilated é um terceiro ato inesperado que, confesso, me pegou de guarda baixa. De um roteiro que deveria e foi desenvolvido até então de forma simples, uma expedição em matas desconhecidas que dá errado, um monstro que ataca as pessoas e tal, emerge uma rocambolesca trama tão absurda e ilógica que, para tentar explicá-la, preciso revelar todo o final do filme. Portanto, se importa com spoilers, pule para esse código de tempo aí na tela. Tudo bem? 3, 2, 1. Tecnicamente existe uma explicação para o Yeti do filme parecer um homem usando fantasia. E não é só falta de dinheiro de orçamento. Ela é um homem usando fantasia na trama do filme. Na realidade, tudo o que aconteceu até agora não passa de uma complicadíssima forma de atrair jovens para as garras de um grupo de cultistas canibais que se reúnem a cada 7 anos para se refestelar de carne humana em um banquete envolvendo personalidades importantes de vários países, com anuência inclusive das autoridades locais. Não somente através de uma comunicação de rádio antes da recepção desse último culto, fica implícito que essa sociedade secreta é ancestral e existem núcleos também na Europa e em outros continentes. Nas garras do culto, o último mocinho recebe uma longa exposição à la Scooby-Doo, onde o professor Prell conta todos os desnecessários detalhes sobre isso. E para surpresa do público, ao invés de matá-lo, ele lhe dá uma escolha para se juntar a eles. Como prova final, Prell oferece a namorada desse rapaz, que morreu momentos antes, com a carne fresca ainda intocada, pois foi vitimada por um ataque cardíaco enquanto fugia do tal monstro. Revelando que não foi a primeira vez que o mocinho consumiu carne humana, ele inadvertidamente já havia provado mais pro começo do filme, num jantar acompanhado do professor em um restaurante chique. Enojado pela ideia, mas rapidamente sedento de fome, salivando como um louco, o filme termina em aberto, mas dá a entender que ele sucumbiu e agora é mais um recruta dessa tal sociedade secreta. Como o próprio abominável Homem das Neves, Shriek of the Mutilated é uma criatura rara e difícil de esquecer uma vez que se avista, e que não pode ser tão frenético ou insano quanto o Invasion of Blood Farmers dos mesmos realizadores, contudo é um prato cheio para quem tem um mau gosto como fonte de entretenimento. Jamais lançado no Brasil, nos Estados Unidos possui alguns releases em DVD, mas se você não quiser ficar garimpando por aí, talvez a forma mais cômoda e econômica de assisti-lo é só se você tiver uma conta na Amazon Prime Video americana, onde você pode alugá-lo por módicos $2. Se esse tipo de bagaceira te interessa, fica a dica. E por enquanto é só, pessoal. Gostaria de agradecer demais a vocês que tiveram aqui pelas últimas 100 reviews, pela paciência no espaçamento entre os vídeos. Eu espero que 2020 seja um ano um pouquinho melhor em termos de conteúdo, mas de toda forma estamos aqui, estamos firmes e fortes e seguiremos aí pelos próximos anos, pelo menos. E é claro, se você gostou do vídeo, aquele apelo de sempre. Clique no like, deixe seu comentário e se for a primeira vez aqui, se inscreva. E como sempre agradecendo aos padrinhos apoiadores do canal do Boca do Inferno e do site, que a partir de R$1 por mês ajudam a se manter de pé. Se você considera ser um dos apoiadores para as próximas 100, 200, 300 reviews, o link está na descrição do vídeo. E claro, sempre recomendo que acessem o site bocadoinferno.com.br, que tem textos diários com críticas, artigos e notícias com tudo relacionado ao cinema fantástico. Vou ficando por aqui e até a próxima. Um abraço e até lá. Tchau!